No tema dia desta quinta-feira falamos sobre o AC Milan e o português do momento em Milão. Paulo Fonseca, o novo treinador do AC Milan, connosco hoje aqui no tema do dia temos o Luís Rocha Rodrigues, diretor da informação do 00 e jornalista do 00. Luís, o que é que levou ao Milan a contratar Paulo Fonseca? É uma contratação que é bastante sonante, obviamente, e que aponta aqui para um contrato, não vou dizer de longa duração, mas também não é de curta, portanto 3 épocas. Nota que não é apenas uma aposta de um treinador, é se calhar uma aposta num projeto. Ainda não se sabe ao certo como é que vai ser o posicionamento do Milan para a nova temporada. Uma coisa é certa, é candidato ao título, é sempre pelo histórico que tem, mas Paulo Fonseca vem de uma realidade de potenciar jovens jogadores. Não estava a lutar pelo título em França, mas estava num Lille que teve uma política de desinvestimento em jogadores feitos e de investimento em jovens promessas, e Paulo Fonseca estava e conseguiu fazê-lo, escoar, vender esses jogadores, potenciá-los sem prejuízo desportivo. Portanto, conseguiu esse sucesso desportivo, conseguiu também bons resultados, conseguiu bom futebol, sobretudo a componente defensiva, sobretudo os jogos em casa. O Lille teve pouquíssimas derrotas em casa, era claramente a fortaleza de Paulo Fonseca, teve uma longevidade de mais de uma época sem perder em casa. E, portanto, além desse registro estatístico, também o facto de a equipa muitas vezes mostrar uma grande coesão e lá está, ao mesmo tempo, potenciando jovens jogadores, sabendo que tinha uma equipa jovem. E o próprio Paulo Fonseca é um treinador com cartel em Itália, por aquilo que já fez também, não é? Sim. Esteve numa Roma que foi uma Roma totalmente diferente da Roma que Mourinho apanhou depois. Portanto, houve ali uma transição diretiva e Paulo Fonseca não teve o investimento em Itália que teve depois um José Mourinho, com o Tammy Abraham, com o Dybala, Lukaku. Enfim, grandes jogadores que a Roma depois pôde contratar. Paulo Fonseca esteve numa política um bocadinho mais contida. Não se pode dizer que tenha tido uma passagem exuberante em Itália, mas isto também demonstra que foi alguém que deixou bons sinais e agora vai para um patamar superior, parece-me. Que cenário é que vai encontrar o treinador português? O Milan vem portanto, a última década é uma década muito inconstante no Milan. O Milan é campeão em 2011 com Allegri e depois entra num hiato gigante, mais de uma temporada sem ganhar o título, sem ganhar o Scudetto e a ver constantemente a Juventus a consegui-lo. Muitas das vezes fora de lutar pelo título, muito cedo. Teve alturas de quebra, teve outras alturas de investimento. Lembro-me, por exemplo, naquele verão em que contratou o André Silva e outros jogadores como o Kessié, como o Bonucci. Portanto, na altura tinha havido um investimento forte no Milan e não correu bem, muito por causa da instabilidade no banco de suplentes. Essa instabilidade acabou com a chegada de Pioli, que curiosamente até era alguém que não era visto como alguém que ia colar as peças no Milan. Conseguiu colá-las, conseguiu depois ser campeão, mas ao longo dos anos também criou aqui algum desgaste, desgaste sobretudo com a direção e com os adeptos, nem tanto com os jogadores, mas era um fim de ciclo que estava à vista. Havia várias hipóteses e Paulo Fonseca foi um dos nomes com quem a direção conversou e foi alguém que, por causa daquelas características que falei anteriormente, acabou por colher maior aceitação e de ser a escolha do Milan, que é um Milan que é sempre gigante, independentemente de estar mais poderoso ou menos poderoso financeiramente. É um clube rico, é na cidade mais rica de Itália e onde estão os dois clubes historicamente mais poderosos do ponto de vista financeiro, o Milan e o Inter. O Inter sendo campeão e, portanto, também há esta vontade dupla de o Milan voltar a ganhar, depois de ter sido campeão há 2 anos. O ano passado o Nápoles, este ano o Inter. A Juventus vai aqui tentando voltar ao comboio e voltar, se calhar, à frente, à carruagem da frente, mas estamos numa fase em Itália de uma grande competitividade pelo topo e onde não há alguém que se distancie como existiu
há uns anos atrás com a Juventus. E nos últimos anos, o que fez Paulo Fonseca para conseguir cativar este gigante italiano? O Paulo Fonseca foi alguém que já não é segredo nenhum, tem aquela passagem pelo Futebol Clube do Porto, que apesar da conquista da Supertaça não correu bem, não acabou a época e por vontade própria, mesmo tendo, com o Pinto da Costa a tentar segurá-lo, ele optou por sair porque não conseguiu lidar bem com a má época que o Futebol Clube do Porto estava a fazer. E depois tem um passo que transmite humildade e que transmite, enfim, o descer à terra, que foi voltar ao Paços de Ferreira, com quem tinha feito uma campanha absolutamente histórica com a chegada ao terceiro lugar e o apuramento para o play-off da Liga dos Campeões, voltou ao Paços de Ferreira, voltou a ter sucesso no Paços de Ferreira, chegou ao Braga, teve sucesso no Braga com a conquista da taça, com a chegada aos quartos de final da Liga Europa, depois, entre aspas, dá um salto para um clube ganhador, para o Shakhtar, e ganhou. Portanto, foi campeão no Shakhtar numa das duas épocas que lá esteve, também potenciou jogadores, teve boas prestações na Liga dos Campeões e depois procura intrometer-se no top 5, nas Big Five. E aí entra numa Roma que a Roma não é uma histórica candidata ao título de todo, é uma histórica candidata às competições europeias. Tem esta campanha num Lille que não foi campeão há muito tempo, mas que já tem um cenário completamente diferente do cenário que levou a equipa ao título. E obviamente numa França onde tirar um título ao Paris Saint-Germain é tarefa quase impossível. E portanto estes dois últimos trabalhos, sobretudo este do Lille, um trabalho mais sustentado, para agora voltar a um clube que, assumidamente, tem que ser sempre candidato. Portanto, tem sido este o trajeto do Paulo Fonseca na última década. Sim, nós normalmente falamos do subir a pulso de alguém que vem dos distritais até à primeira divisão. Neste caso, é um subir a pulso a nível europeu e parece-me que agora, sim, Paulo Fonseca chega a um patamar altamente elevado, porque estamos a falar de um Milan que... o Real Madrid tem 15 Champions e a seguir vem o Milan com 7. Portanto, estamos a falar de alguém com uma dimensão, um clube com uma dimensão brutal, apesar de andar um bocadinho afastado desse patamar europeu nos últimos anos. É o treinador luso que chega ou que está no patamar mais alto, Paulo Fonseca, hoje em dia? Sim, nós nos últimos 20 anos vimos José Mourinho assumir esse patamar. Os últimos anos não tem corrido bem a Mourinho, tem na mesma estado nas Big Five e por isso mesmo em passagens como o Tottenham, como a Roma, diria que apontaríamos sempre Mourinho ao topo, apesar de já não ser os tempos de Inter ou de Real Madrid ou de Chelsea, mas aqui as coisas mudam de figura. Parece-me que agora Paulo Fonseca assume, digamos, esse trono do treinador português. Há bons trabalhos em vários sítios, há Abel Ferreira no Brasil, há Jorge Jesus na Arábia Saudita, também num contexto agora bem mais competitivo, mas as Big Five, pelo menos a curto e médio prazo, vão ser sempre o topo do futebol e por isso Paulo Fonseca, estando num gigante europeu como o Milan, é o treinador português mais bem posicionado, apesar de, claro, se tivermos a olhar, a comparar campeonatos, há treinadores portugueses na Premier League, Marco Silva, Nuno Espírito Santo, mas em equipas de meio de tabela ou equipas que lutam para não descer, portanto, aponto Paulo Fonseca ao patamar mais alto. O que é que se diz em Itália sobre esta mexida e esta chegada do português? Em Itália, o treinador italiano está muito na moda, portanto, temos Inzaghi a dar cartas, Spalletti deu cartas e agora está ao serviço da seleção. O próprio Pioli estava na mão de cima e a Itália tem conseguido, a nível interno, até pelas chegadas à Europa, fez grandes campanhas europeias por várias equipas. Tem uma seleção que é campeã da Europa, tem a Fiorentina que chega a 2 finais da Conference, a Roma também, o Inter na final da Champions há 2 anos. E tudo isso alicerçado em treinadores italianos. Portanto, o que em Itália inicialmente se falava, e os adeptos, é um bocadinho o que nós sentimos muitas vezes em Portugal, é que achamos, ok, para treinar em Portugal tem que ser um treinador português, porque já conhece o campeonato. E isso sente-se um bocado em Itália. Portanto, Paulo Fonseca não foi um nome consensual
na escolha. Havia muita gente que queria António Conte, falava-se de António Conte, falou-se até do Vincenzo Italiano, treinador da Fiorentina, que entretanto saiu. Portanto, Paulo Fonseca entrou aqui neste lote, mas em Itália, Paulo Fonseca vai ter que começar a ganhar para convencer, obviamente, não tanto pelo próprio Paulo Fonseca, porque não é alguém mal visto de todo, mas sim porque nesta altura a sensação que existe não tem a ver com patriotismo, tem a ver com os resultados italianos. E se nós há uns anos dizíamos que os treinadores portugueses eram os melhores do mundo, e mais recentemente os alemães, depois os espanhóis, agora, pelo menos em Itália, sente-se que os treinadores italianos é que estão na linha da frente. Portanto, tem este pormenorzinho que Paulo Fonseca vai ter que ultrapassar com resultados.